epicentro desse terremoto aconteceu a apenas 30 quilômetros de profundidade. Apenas, foi pouco, né, na consideração aí da geologia. Isso significa que o terremoto aconteceu muito perto da superfície. A gente vai entender melhor os motivos que levaram a essa tragédia com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, toda vez que acontece um fenômeno desse, isso levanta muitas dúvidas, né? Por mais que a gente já tenha feito cobertura e explicação de terremotos, esses eventos continuam assustando e deixando muita gente querendo entender exatamente o que aconteceu, seu papel agora. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Essa região do Himalaia é uma região fortemente propensa a esse tipo de evento, né? Que inclusive foi esse mecanismo que fez com que o Himalaia surgisse. A gente tem uma arte que mostra como isso aconteceu. Nós temos a placa eurasiana, que ela vai em direção à placa indiana entra por baixo, né? São duas placas tectônicas que colidem e exatamente fruto dessa colisão surge o Himalaia. Quando ocorre um terremoto? É quando essas forças elas são muito intensas, as rochas não resistem e acabam se rompendo. A ruptura dessas rochas faz com que esse movimento, esse tremor, chegue até a superfície. E realmente, uma profundidade de 30 quilômetros é pequena, para dissipar essa energia. Às vezes a gente tem terremotos que ocorrem a mais de 90, 100 quilômetros de profundidade, então tem uma capa de rochas para absorver esse impacto, então na superfície acaba não sendo tão significativo. Não foi o caso aqui. E o pior é que atinge uma região muito pobre, com populações muito pequenas, encravadas em vales ou na montanha, né? Isoladas, né? Isso dificulta muito o trabalho de recuperação, né? De ajuda a essas pessoas. Essa região já sofreu outros terremotos absolutamente fatais, no caso do Nepal, né, há alguns anos. O próprio Tibete já sofreu outros terremotos. É uma região propícia, professor? E essa profundidade é uma profundidade que já se repetiu outras vezes? Sim, é uma das características da região. A gente tem uma outra arte, que é um espelhamento do site do Serviço Geológico norte-americano, que mostra aqui em laranja, só para localizar, nós temos aqui a área onde ocorreu o terremoto, né, o Nepal, que é esse que está aqui marcado em laranja. Em laranja, né? Okay. Nós temos aqui ao sul Bangladesh, nós temos os outros países que foram afetados. Índia, Nepal, Butão. Aqui é onde foi o principal terremoto e todas as réplicas que ocorreram desde ontem. Isso é em tempo real, ou seja, todas essas bolinhas laranja... Cada bolinha dessas é uma réplica do terremoto? É uma réplica, em geral, com intensidade 4, 5. Né? Esse terremoto ele foi 7,1. Então, não é uma intensidade desprezível e é uma característica dessa região. Essas réplicas elas podem durar até uma semana. Tanto assim que essa magnitude, ela acabou provocando também tremores no Nepal, na própria Índia, né, que ainda fica ainda mais para baixo. E não dá para prever terremotos, né, professor? Não dá. Mas o histórico geológico e como as coisas são formadas ali embaixo, indicam que é uma população que vai viver com essa ameaça? Infelizmente, uma população muito pobre, desassistida, não tem infraestrutura para enfrentar esse tipo de situação. Eu sempre, nessas situações, eu lembro do exemplo do Chile, que é um país, talvez seja o país melhor preparado em todo o mundo para enfrentar esse tipo de evento, né? Um terremoto de 7,1 no Chile dificilmente causa muitos transtornos. Basta verificar, quem tiver a oportunidade de ir a Santiago, verifica os prédios novos, né? Eles estão normalmente com aquela cobertura de vidro, você não encontra nenhum vidro trincado, rachado, e é uma área sísmica, fortemente sísmica, né? Abalos com 6 graus, 6,5 são relativamente frequentes na região. Por que ele hoje é um país resiliente? Porque eles tiveram um terremoto na década de 60, no início dos anos 60, em Valdívia, extremamente poderoso, é o mais intenso já conhecido, e a partir dali eles modificaram todo o Código de Obras, então todas as construções novas nas últimas décadas são resistentes a esse tipo de tremor. Não é, infelizmente, o caso do Nepal, não é o caso do Tibete. Aquela região demanda investimentos, planejamento, coordenação, né, governos e tudo mais. Obrigada, professor. Boa noite para você.